Olá, pessoal, muito boa tarde. Muito bem-vindos para mais um evento da ABAR. Estamos aguardando aqui, nossos colegas estão entrando aos pouquinhos. A gente já dá início. Ok, vamos lá. Boa tarde para todos que nos acompanham. Eu sou o Carlos, sou diretor administrativo e financeiro aqui da Ares PCJ, Agência Reguladora de São Paulo. Estou aqui como moderador hoje desse evento. Um evento bastante interessante, um tema que foi muito solicitado dentro das câmaras técnicas da ABAR, tanto da CTSAM quanto da CTG, de assuntos jurídicos. Nós tivemos esse tema muito em discussão e essa pauta hoje ela vem para acrescentar um pouco com grandes especialistas. Então, nosso tema de hoje, a ideia de recursos hídricos e a sua interface com o saneamento, o que muda com a Lei 14.026, o que é que nós temos de novidades. E aí vem essa grande discussão que a gente tem travando dentro da ABAR nos últimos tempos, essa necessidade de entender o saneamento como um componente hoje de muita dificuldade de prestação de serviço e o recurso hídrico como seu produto principal, que deve ser valorizado e principalmente deve ser entendido como relevante para a prestação de serviço como um todo. Então, a gente tem hoje aqui, na nossa bancada virtual, professora Maria Luísa Granzieira, já bastante conhecida da ABAR, que faz trabalhos bastante conhecidos aqui com a gente. Obrigado, professora Malu, que vem aqui falar um pouquinho de sua experiência, dos muitos trabalhos, dos seus livros também, né? Temos aqui a grata satisfação de ter um livro. Nossos livros. Nossos livros, né? Temos um livro bastante famoso já aqui na ABAR, que é o Novo Marco de Saneamento no Brasil, um livro que logo em breve vem a segunda edição. Olha, a Eleusa tem inclusive na mão, tá vendo? É esse mesmo, esse livro está muito legal, pessoal, logo em breve vem a segunda edição. Estamos aqui trazendo um outro convidado especial, que é o Alexandre Anderaus, que é lá da ANA, né? Acho que mais do que nunca, a ANA agora é um grande parceiro da ABAR, não só nas capacitações, mas também com a norma de referência, vem para ser um indutor de políticas públicas de padronização. Então, obrigado, Alexandre, pela sua presença. E trouxemos aqui uma super especialista na prática com recursos hídricos, que é a Eleusa Maria, que é da cidade de Sorocaba, vem do interior de São Paulo, da bacia de Sorocaba e Médio Tietê, e que tem uma atuação bastante presente nos comitês de bacia. Então, acho que hoje nós temos aqui muito de teoria, muito de prática. Essa vai ser uma tarde bastante enriquecedora. Queria só aqui lembrar vocês que, apesar da gente estar fazendo esse evento aqui ao vivo, ele fica gravado e disponível depois no nosso site da ABAR. Então, quem não conseguiu, depois vai ter acesso ao nosso banco de temas, vai conseguir assistir. E depois aqui das apresentações, a gente vai abrir uma rodada de debates. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas pelo chat, que depois a gente vai monitorando aqui com o andamento da nossa discussão. Só pedir também para vocês, logo a seguir no nosso chat vem aquela pesquisa de satisfação. Então, avaliem o que vocês acharam do nosso curso, do nosso encontro, sugiram outros temas, que esse é o propósito da ABAR, de trazer conhecimento, discussão e debates para os reguladores do Brasil todo. Sem mais delongas, então, vou passar a palavra para a professora Maria Luísa Granzieira, para suas considerações e para a sua apresentação. Fica à vontade, Malu. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação participar desse evento da Agência Brasileira de Agências Reguladoras, da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, para tratar de um tema que é muito importante e a gente percebe que ao longo do tempo ele não vem sendo tratado de forma tão integrada. Eu queria agradecer o convite na pessoa do Carlos, meu parceiro de muitas coisas, né, Carlos? A gente tem trabalhado com muitas interfaces. Eu queria cumprimentar a Eleusa, muito prazer em te conhecer, e também o Alexandre, é um prazer estar aqui. Eu só faço uma ressalva, eu tenho uma banca às 16 horas e eu vou precisar sair um pouco antes. Então, desde já eu peço desculpas, mas eu não tive como ajustar melhor esses compromissos. Bom,
Eu vou falar sobre esses temas e dizer que a Lei 14.026 ela trouxe uma nova abordagem, algumas ou novas abordagens para o serviço de saneamento básico, e isso inclui um certo estreitamento entre esses dois temas. E antes de tratar da lei, do direito brasileiro especificamente, eu queria lembrar, ou trazer para todos nós aqui, os fundamentos da política de saneamento, que é também de meio ambiente, também de recursos hídricos, num âmbito mais ampliado, porque a Organização das Nações Unidas vem desenvolvendo há muitas décadas a construção de uma garantia de água potável e esgotamento sanitário para todos. Eu só queria também aqui fazer uma ressalva, porque quando a ONU fala em água e saneamento, na verdade ele está falando de água e esgotamento sanitário. Nós aqui no Brasil temos uma situação peculiar, porque a Lei 11.445, ela inclui 4 serviços: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos de drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. Mas, para efeitos de ONU, para efeitos de outros países, inclusive, de língua espanhola, de língua inglesa, a gente tem sempre um binômio, água e saneamento, mas no fundo é água e esgotamento sanitário. Muito bom. Como é que começou, dentro da ONU, como é que começou a se olhar mais para o recurso hídrico especificamente? Isso aconteceu na Argentina, na cidade de Mar del Plata, em 1977, onde foi a primeira vez, dentro de uma conferência internacional, que se declarou o direito à água e a necessidade de haver uma consciência entre água, meio ambiente e os assentamentos humanos. E quando a gente fala em assentamento urbano, humanos ou assentamentos urbanos, nós estamos falando de cidades, que é onde, fundamentalmente, acontece o serviço de saneamento básico. Então, já lá de muitas décadas atrás, já vem se construindo esse quadro de direito humano à água e ao saneamento, ou ao esgotamento sanitário. Em 1992, na Conferência de Dublin, que também foi especificamente sobre água, um pouquinho antes da Rio 92, lá por fevereiro, né? Nessa conferência, eu queria enfatizar que se tratou do direito, do aspecto econômico, né, do valor econômico da água, mencionando que a cobrança pelo uso da água pode ser eficiente, mas que não pode comprometer o abastecimento humano. Então, fica muito claro que houve uma preocupação, sim, com o direito humano à água. Quer dizer, não importa como seja feito o serviço de saneamento, não importa quanto se cobre pela utilização da água, o direito humano tem que ser preservado. Em 92, ainda, né, logo em julho, na Conferência do Rio 92, sobre, né, meio ambiente e desenvolvimento, que a partir do relatório Brundtland foi, vamos dizer, consolidado o princípio do desenvolvimento sustentável, princípio que já consta lá da nossa Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, né? Porque ali já se fala do tripé do desenvolvimento socioeconômico, a proteção do meio ambiente e a dignidade da vida humana, que está mencionado na política econômica, no capítulo, né, de política econômica da Constituição Brasileira, no artigo 170. Então, essas questões de direitos humanos, questões econômicas, dignidade humana, são temas que se perpassam, e não é uma ideia boa e nova, não. Isso vem de construções já de muitas décadas, buscando garantir esse direito humano à água. Em 2000, com os objetivos do milênio, né, que são objetivos da ONU de 2000 a 2015, né, a meta 7 já falava em reduzir pela metade o número de pessoas que não tinham acesso à água potável e ao esgotamento sanitário. Finalmente, em 2010, a ONU declarou o saneamento básico, ou melhor, a água e o esgotamento sanitário como direitos humanos. E aqui é importante, aqui tem uma questão importante para a gente tratar, que é o seguinte:
No direito internacional, os sujeitos de direito são os estados, os países, as nações e as organizações internacionais, como a ONU, como todo o sistema ONU, como, por exemplo, o Mercosul, ou a União Europeia, organizações internacionais. E nessa declaração da ONU, a ONU fala que os estados precisam investir, que as organizações internacionais precisam investir para conseguir garantir o direito humano à água e ao esgotamento sanitário. O que não está escrito aí, e que isso é um ponto super importante para nós, é o seguinte, que não é só os países, as nações, os governos centrais que são os responsáveis. Nós temos os agentes e os governos subnacionais, nós temos os estados federados, os municípios, os governos locais, as comunidades, as organizações não governamentais, as empresas, né? Quer dizer, quando a gente fala da Agenda 2030, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, paralelamente, nós temos o Pacto Global, que é formado por empresas. E essas empresas também estão olhando como se chega a atingir esses objetivos, né? Então, essa Agenda 2030, que vigora de 2015 a 2030, ela tem vários componentes, onde a água ela tem uma transversalidade entre diminuição da pobreza, melhoria do trabalho, vida na água, cidades sustentáveis, consumo. Então, o que essas metas tratam, né? Tratam do acesso universal à água e ao esgotamento sanitário, da melhoria da qualidade da água, da diminuição da proporção de resíduos não tratados jogados nos corpos hídricos, a eficiência do uso da água, a redução do número de pessoas que lidam com a escassez e o fortalecimento das comunidades locais. Olhando esses objetivos, né, que a gente chama de ODS, inclusive a Agência Nacional de Água tem um volume que chama Indicadores da ANA para atingimento dos ODS 6, que é excelente, está lá no site da ANA, uma excelente obra. E a gente olhando esses objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente encontra cada um deles nas diretrizes nacionais de saneamento básico. Então, não há uma novidade especificamente, a gente só tem no ordenamento jurídico brasileiro a confirmação, né? O que falta? Falta efetivar, falta sair da teoria, sair dos grandes princípios e partir para uma execução prática de efetivamente melhorar o serviço de saneamento básico, né? Por falar em acesso à água, esgotamento sanitário e áreas urbanas, eu queria lembrar também que a nova agenda urbana, chamada Habitat 3, né, que ocorreu em Quito, na cidade de Quito, em 2016, fala da reabilitação dos recursos hídricos em áreas urbanas. Então, o que a gente tira dessas declarações, desses princípios internacionalmente aceitos, é que os centros urbanos, eles têm uma relação absolutamente profunda com os recursos hídricos, de causa e de efeito. Da mesma forma que é preciso retirar água de um manancial, se lança efluente que deveria ser tratado nos corpos hídricos, que muitas vezes são os mesmos mananciais. Então, a gente não tem como desconectar saneamento do recurso hídrico. Olhando, então, para o direito brasileiro, nós temos, então, no artigo 225 da Constituição, o direito fundamental, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e também, na ordem econômica, a dignidade e a proteção do meio ambiente, prevista no artigo 170, é claro que também a gente não consegue discutir meio ambiente sem pensar numa questão econômica. É praticamente impossível isso acontecer, né? Isso é uma coisa que a gente fala assim no primeiro dia, quando a gente vai falar de direito ambiental, fala, olha, direito ambiental ou a questão ambiental, ela é uma questão que envolve economia. É impossível dissociar essa questão, né? E aí a gente tem 3 políticas muito importantes brasileiras, a política de meio ambiente,
da década de 80, né, a Lei 6938 de 81, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a 9433, mais todas as políticas estaduais e as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Aparentemente não, são efetivamente leis diferentes, publicadas em épocas distintas, em cenários distintos, com sistemas de gestão próprios e que podem levar a uma conclusão enganosa de que são temas autônomos, temas que não se conectam, mas não é verdade. Não só elas se conectam, mas são intrinsecamente relacionadas, né? Então, para chegar ao cumprimento do direito humano ao meio ambiente ecologicamente sustentável, e essa sustentabilidade, a gente sai da retórica para falar, nós estamos perdendo um equilíbrio por conta do clima, da mudança do clima, né? Então, é preciso, sim, atuar para tentar proteger, minimizar os efeitos da mudança do clima e se adaptar a eles, né? A mudança do clima vem para ficar. Então, a gente não pode ficar parado, só chateado porque parou de chover aqui ou choveu demais ali. É preciso que as políticas públicas consigam atender a essas dificuldades, né? Então, uma forma de atender essas dificuldades é a gestão integrada dessas políticas, é olhar essas políticas como políticas que se integram necessariamente. O setor do saneamento é um usuário da água, assim como a indústria, assim como a agricultura, assim como o turismo e energia elétrica, enfim. Tantos usuários, um deles é o saneamento. Com a diferença de que o saneamento envolve abastecimento de água, e água é um direito humano. Embora não esteja escrito expressamente na Constituição, isso é uma discussão que vem aí, mas o direito à vida, o direito à saúde, claro que encerra o direito à água, né? Ninguém pode ter uma vida digna se não tem acesso à água, acesso na sua casa, né? E não ter que caminhar tão longe para conseguir o que acontece no Brasil. No Brasil, 35 milhões de brasileiros não têm água, acesso à água potável na sua próximo de sua pessoa, né? Então, a gente tem a captação da água e o lançamento dos efluentes, que para captar e para lançar, tem tudo a ver com a qualidade e quantidade da água. E, então, o recurso hídrico é um condicionante do setor de saneamento, do negócio saneamento, né? Porque, se falar em empresas, as empresas estaduais que prestam serviço, ou as empresas privadas, o saneamento é um grande negócio, mas é um negócio cuja matéria-prima é água. Então, não é possível se deixar de pensar na proteção da água, né? E a Lei 14.020, ela tem que alterou as diretrizes nacionais de saneamento básico. Qual é o foco? Se nós olharmos ali, qual é o ponto para onde convergem todas as disposições da lei, né? Na minha opinião, é o princípio da universalização, que é o atendimento de todos os serviços de saneamento básico. E a lei nova, ela, de certa forma, ela avançou na integração de saneamento e recursos hídricos. Ela adicionou nos princípios fundamentais a conservação dos recursos naturais, né? O que tem a ver muito com o lançamento de efluente de esgoto sem tratamento, nós vamos conservar recurso natural e não poluir rio. Quando ela fala das políticas que devem se articular com a política de saneamento, só agora foi incluída a política de recursos hídricos, quer dizer, mas porque isso é muito relevante que só agora tenha se incluído a política de recursos hídricos como uma política que converse com o saneamento, né? E essas questões, elas não são novas no direito brasileiro, mas na lei de saneamento elas são novas, na lei de recursos hídricos não. O uso racional faz parte dos objetivos da política de águas, assim como a garantia de água, né, de disponibilidade para as atuais e futuras gerações dentro dos padrões adequados.
Então, se o recurso hídrico não integra a gestão o serviço de saneamento básico, que é o que diz o artigo 4º da lei, claro que não integra, mas uma coisa é não integrar, a outra é não querer dizer que eles têm que ser vistos de forma integrada, né? Houve um avanço muito relevante na inclusão, na descrição do serviço de abastecimento de água potável, foi incluída uma atividade que não fazia parte da lei anterior. Estava no decreto 7217, mas não na lei. O que é? É a reservação de água bruta. Então, o abastecimento de água potável começava com a captação. Então, a narrativa era a seguinte: não, se começa com a captação, eu não tenho nada a ver com o manancial. A minha atenção começa na bomba de água que capta a água e vai já para o meu tratamento. Hoje é diferente. Hoje começa com a reservação de água bruta, o que implica uma relação, inclusive, de responsabilidade por quem usa esse manancial e por quem deve proteger esse manancial. Então, isso muda porque cria uma intersecção entre as competências da turma dos gestores do recurso hídrico e os gestores do saneamento básico, que o manancial é esse corpo hídrico de onde se vai captar água para abastecimento. E até onde a gente conhece, ninguém consegue captar água de algum lugar que não seja exatamente um manancial, ou superficial ou subterrâneo. Daí, a necessidade de uma articulação contínua, de governança entre os gestores responsáveis pela água, né, que tem o domínio da União, dos estados, e que são aí os órgãos gestores, os comitês e os conselhos de recursos hídricos, as agências de bacia, e os atores que fazem parte do universo do saneamento, que são as agências reguladoras, os prestadores de serviço, os titulares, né, município e hoje o Estado em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas. Quer dizer, são mais ou menos as mesmas pessoas que trabalham, mas como se fossem em campos distintos. E esses campos não são tão distintos assim, né? Quando a gente fala de plano municipal de saneamento básico, a gente tem que pensar no plano de bacia hidrográfica, que é onde se encontra o município, que acaba tendo o município um protagonismo abaixo do que deveria ter em matéria de recursos hídricos, porque o município é muito chave. Se ele é titular do saneamento, do serviço, é ele que organiza, quer dizer, todo o esgoto que vai para o rio sai do município. Se ele não é tratado, ele vai poluir a água. E aí a gente tem uma questão interessante. Quer dizer, enquanto o esgoto está correndo pela cidade, pela rede, aquilo é municipal. Mas quando vai, assim como o lixo, mesma coisa. Enquanto o lixo está na cidade, é um problema do município. Quando ele vai para o rio, o município está livre, agora é problema do gestor, ou é o Estado ou o município. Então, isso não pode acontecer. A responsabilidade tem que ser de todos, né? Então, falando em proteção de mananciais, a gente vê, entre outras, né, obviamente, mas duas formas de aplicação dos recursos para mananciais, para proteção de mananciais. Uma, cobrança pelo uso da água. Né? Cobrança pelo uso da água, como é que o dinheiro da cobrança pode ser aplicado no manancial para protegê-lo? Desde que ele esteja previsto no plano de ações, do plano de bacia hidrográfica, devidamente aprovado pelo comitê. Se houver uma definição de que algum manancial que possa estar em estado crítico deve receber recurso à cobrança, isso vai acontecer. O que a gente percebe é o seguinte: como não há excesso de recursos, os mananciais críticos podem vir a receber recursos para proteção, mas os mananciais que estão em boa situação, mas que precisam ter proteção para preservação da sua situação, esses raramente vão poder receber recursos da cobrança. A outra forma, a outra possibilidade, e isso é uma coisa nova, mais ou menos nova, que é a aplicação de um percentual da tarifa de água
em ações baseadas na natureza para proteger manancial. Por exemplo, recuperação de vegetação de margens, recuperação de nascentes, regularização de estradas vicinais, práticas agrícolas para evitar que a água, que a terra corra para o rio e provoque assoreamento. Essas questões, isso aí são possibilidades reais e que são, inclusive, ou deveriam ser do interesse dos prestadores de serviços, porque é uma matéria-prima a ser preservada em prol da sua próprio negócio, que é o saneamento básico. E, por último, eu gostaria de falar das agências reguladoras. Quer dizer, qual o papel da agência reguladora nessa questão tarifária? Né? Se é a agência reguladora de serviços de saneamento que faz a revisão da tarifa, ela pode, dentro dessa composição, estabelecer um percentual, já dentro da sua requalificação tarifária, para que esse percentual seja aplicado no manancial. E aí existem uma série de modelos, como, por exemplo, pagamento por serviço ambiental para proteger mananciais. Quer dizer, esse dinheiro pode ir, existem várias formas de se organizar, fazer modelos institucionais para garantir a aplicação. Esse exemplo de o usuário da água, o que recebe água potável, ajudar no pagamento do manancial de onde sai essa água, é uma experiência americana que primeiro começou no estado de Nova York, onde a cidade de Nova York começou a perceber que a água que vinha para a cidade, lá das cabeceiras do rio Hudson, vinha cada vez em pior qualidade, aumentando o custo de tratamento. E o que se fez foi o seguinte: em vez de a gente gastar o dinheiro no tratamento, vamos gastar esse dinheiro na proteção das nascentes. Essa é a experiência de Catskill, que são as montanhas onde tem as cabeceiras do rio Hudson, e isso é um exemplo que acabou se replicando em muitos locais. Então, esse tema é um tema rico, né, um tema importante, e é um tema que merece bastante discussão. E, para finalizar, eu só queria lembrar que essa discussão deve ser baseada numa ética, porque a água em si seja ética, com boa-fé, porque, apesar de tudo, o princípio da boa-fé não está revogado no Brasil. Eu não conheço nenhuma norma que tenha revogado o princípio da boa-fé. Então, a gente tem que insistir, sim, em tentar melhorar a qualidade da água. Nós, como somos um país razoavelmente abençoado por água, nós temos 12% das reservas de água do planeta, a gente deveria tratar um pouquinho melhor esse recurso que nós temos aqui. Então, essas são as palavras. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar. Fico à disposição e eu digo só que eu vou sair em algum momento, um pouquinho antes do término do evento. Muito obrigada. Obrigado, Malu. Parabéns pela apresentação. Acho que realmente você trouxe aqui para a gente muitas reflexões. Dentro da ABAR, esse assunto ainda é tratado de forma muito incipiente, né? Principalmente a questão do pagamento por serviços ambientais. Né? Temos aqui a Luísa da Aresc, temos o Alessandro da Arcesp, que conduzem um grupo que trata um pouco sobre isso. Né? Lá em Balneário Camboriú já existe no contrato de concessão uma experiência por pagamento de serviços ambientais, mas não tem sido uma constante no pensamento dos contratos. Né? Então, realmente, essa é a nossa preocupação. Quando a gente lê o artigo 4º da Lei 11.445 e se diz que recurso hídrico nada tem a ver com saneamento, as pessoas meio que se libertam como se, tipo, olha, isso não é comigo, o outro lá que resolva, né? E a gente começa vendo ali uma divisão muito clara. Né? Aqui na BAR falamos pouco sobre isso, cobrança pelo uso da água ainda não é uma discussão constante aqui. Né? Essa questão do pagamento por serviço ambiental também não é uma constante, mas eu acho que essa discussão nossa aqui ela é interessante, ela precisa iniciar, principalmente porque todos que aqui estão em bacias hidrográficas muito críticas, né? E a gente tem problema para o futuro muito próximo. Mas obrigado, Malu, então, fique à vontade se conseguir ficar um pouquinho no nosso debate, mas de qualquer forma eu passo já a palavra para o Alexandre. Fique à vontade, Alexandre. Obrigado, boa tarde a todos. Em nome da Ana, cumprimento a ABAR pelo convite feito para participar desse evento, na pessoa do Carlos. Cumprimento também a professora Maria Luísa e agradeço aí pela brilhante apresentação. E aí, Eleusa, é um prazer conhecê-las e uma honra participar desse evento com vocês.
Aproveito também a oportunidade para me apresentar formalmente aos colegas reguladores da ABAR, né, uma vez que eu fui recentemente designado aí pela ANA para a coordenação de governança das entidades reguladoras. Então, eu gostaria de contar com a ABAR e também me coloco à disposição da associação no que tiver ao meu alcance. Bom, eu busquei fazer algumas reflexões sobre a interface do novo marco do saneamento com os recursos hídricos, né, proposta do evento, e vou trazer para vocês alguns pontos que eu achei interessante. Já adianto que eu decidi, assim como a professora Maria Luísa, não fazer uma apresentação de PowerPoint, mas vamos lá. Algumas coisas a professora já manifestou, e eu vou passar mais rápido, né? E no Brasil existe uma separação legal entre as responsabilidades pela gestão e regulação do uso da água e pela prestação do serviço público de saneamento. E muitas vezes fazem parte de instâncias distintas também os responsáveis pela regulação do uso dos recursos hídricos e da prestação de serviço de saneamento. Então, se observarmos o arcabouço jurídico constitucional brasileiro, né, foi estabelecido para os recursos hídricos a dupla dominialidade, né, União, Estados e DF, e no caso do saneamento, a titularidade do serviço é dos municípios, e DF também, né, por causa da dupla função do DF, né, de como município como Estado, e com a devida ressalva de que o exercício da titularidade pode ser exercido de forma compartilhada por diferentes entes, né? Isso agora já estava consolidado aí na jurisprudência, mas foi agora positivado, né? Essa questão do exercício da titularidade. E o saneamento, apesar de ser um dos usuários dos recursos hídricos, como a professora trouxe, como a indústria, a agricultura, entre outros, é o setor que provavelmente apresenta a maior interação com os recursos hídricos. Não somente apresenta uma grande interface, né, como ele mesmo, entendo, faz parte da Política Nacional de Recursos Hídricos, já que é um dos principais usuários. A 9433, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, apresenta dentre seus fundamentos que sua gestão deve proporcionar o uso múltiplo da água e que, em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais, né? E traz como um de seus objetivos assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade em padrões adequados de qualidade. E quando falamos de consumo humano, estamos falando, sobretudo, do setor de saneamento. E é notório, por exemplo, que a disponibilidade hídrica está muito relacionada com o controle de perdas, com tratamento de esgoto, e como eu vou abordar à frente, esses aspectos podem e devem ser tratados nas novas modelagens dos contratos, já trazendo essa interface entre as duas políticas à luz do novo marco de saneamento. A própria Lei 11.445 preconiza que a prestação de serviço de saneamento seja feita com base no uso sustentável dos recursos hídricos. As duas leis prevêem a articulação das duas políticas e estabelece a necessidade de compatibilidade e integração entre seus planejamentos, e a professora destacou, né, agora, no caso do saneamento, veio com o novo marco, né, essa integração com a bacia hidrográfica, né? Então, tem pelo menos a lei traz essa integração, mas nada é tão simples, né? O que no plano jurídico e institucional estaria bem concebido, estabelecido, na prática constitui um grande desafio de gestão de recursos hídricos e da prestação de serviços de saneamentos. Poderíamos citar, por exemplo, as situações hoje comuns, né, de escassez hídrica, em que algumas determinações de contingência pudessem levar ao desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né? Essa possibilidade que tem acontecido nos últimos anos deve, de alguma forma, constar na matriz de risco dos contratos, sem entrar no mérito nesse momento, né, nesse evento, sobre quem recairia esse risco de crise hídrica. De qualquer forma, o novo marco busca endereçar esse ponto quando, por exemplo, lá no artigo 46, né, da 11.445, com a alteração da 14.026, diz o seguinte, que em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos, que obrigue a adoção de racionamento,
declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação de serviço e da gestão da demanda. Então, é interessante, o órgão gestor de recursos hídricos declara a situação crítica de escassez e, a partir dessa declaração, o regulador de saneamento pode adotar o mecanismo tarifário de contingência, a fim de garantir o reequilíbrio, ou garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Repare que esse é um instrumento interessante que pode ser visto tanto com a lente dos recursos hídricos, desincentivando o consumo em determinados períodos, como com a lente da regulação de serviços de saneamento, visando a manutenção do equilíbrio contratual. E esse artigo 46 é interessante que o parágrafo único dele diz o seguinte: sem prejuízo da adoção dos mecanismos a que se refere o caput desse artigo, a ANA poderá recomendar, independentemente da dominialidade dos corpos hídricos que formem determinada bacia hidrográfica, a restrição ou a interrupção do uso de recursos hídricos e a prioridade do uso para o consumo humano e a dessedentação de animais. Então, aqui já entra um tópico que eu vou tratar na sequência, que é o papel da ANA, que, já adiantando na minha percepção, também as mudanças trazidas para o novo marco contribuem, em grande medida, para a integração da gestão dos recursos hídricos e da regulação do saneamento básico, né, pela experiência da ANA nos recursos hídricos, aí desde a sua fundação. E outro aspecto que deve ser considerado na integração das políticas são as particularidades de cada componente do saneamento, né, e as eventuais sinergias em determinadas regiões. Então, água, esgoto, drenagem e os resíduos sólidos devem ser pensados em conjunto. Né? Mas aí se apresenta a dificuldade de que a lógica da base territorial da prestação, no caso desses componentes, pode variar, abrangendo inclusive bacias hidrográficas diferentes, eventualmente. Né? Se vocês observaram, até o novo marco para a instituição das unidades regionais de saneamento, lá por lei ordinária, os municípios não precisam ser nem ser contíguos. Né? Bom, feito esse breve panorama, eu vou destacar alguns pontos do novo marco que, na minha visão, tem uma potencial interface com a política dos recursos hídricos, né? Como a regionalização, a questão dos planos de saneamento, os planos de bacia e a modelagem dos contratos e, finalmente, o papel da ANA. Então, um dos eixos que estruturou todo o debate do novo marco é a regionalização, sob o argumento de que, para haver interesse por parte dos prestadores e viabilizar ganhos de escala, seria necessário agrupar municípios segundo as condições de cada território. E dentro do prazo de um ano, portanto, até junho, julho deste ano, os governos estaduais deveriam liderar, junto aos municípios, os processos de criação de micro-regiões, unidades regionais de saneamento. E na inércia dos estados, a União poderia, ou poderá ainda, né, instituir esses blocos regionais. E a grande questão que se coloca é: quais os critérios que cada estado está utilizando para realizar a regionalização, mais especificamente nesse momento para água e esgoto, também para não criar grandes complexidades aí na nossa discussão. Será que as bacias hidrográficas, que representam a base territorial do planejamento da política de recursos hídricos, está sendo considerada nessa regionalização? É uma grande questão que se coloca. No caso do meu estado de origem, por exemplo, o estado de São Paulo, parece que o critério principal para a regionalização foi o critério SABESP. Né? Então, foi criada uma grande região sudeste, com cerca de, se eu não estou enganado, 370 municípios, não contíguos, né? Eles estão concentrados ali na região sudeste do estado, mas eles estão distribuídos aí por todo o estado, né? Contendo praticamente todos os contratos de programa firmados. Assim. E eu, particularmente, entendo que a lógica da regionalização, né, além de poder variar
se estivermos falando de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, não necessariamente segue a mesma lógica da bacia hidrográfica, uma vez que, na regionalização, os estudos de viabilidade econômico-financeira são variáveis importantes. Eu sei que esse ponto ele é bem controverso, né? Eu até acho que, no mundo ideal, a base territorial de todos os componentes de saneamento deveria ser a bacia hidrográfica, tal qual ela é, mas, na prática, eu acho que isso é muito desafiador, principalmente por conta do arcabouço jurídico constitucional brasileiro, como já foi explanado, né? E nada é tão simples, não somente pela sustentabilidade econômica e financeira da região e pelo eventual subsídio cruzado, né? Por isso que não dá para cravar necessariamente que a bacia hidrográfica já atenderia aí todos os requisitos de regionalização. E mesmo porque a infraestrutura de saneamento parte já está construída, né? Então, e ela não necessariamente se engloba, né, na base territorial das bacias ou das microbacias hidrográficas. Então, eu vejo que a bacia hidrográfica deve sim ser considerada na regionalização do saneamento, mas não é o único critério. Eu também não sou um profundo conhecedor aí do funcionamento dos comitês de bacia, mas penso que o setor de saneamento deveria ter uma participação maior nesses comitês e participar efetivamente dos planos de bacia, né? E, inclusive, outro ponto importante, né, é a compatibilidade entre o plano de saneamento e o plano da bacia, né? E a Lei 14.026 indica que os planos de saneamento básico, inclusive os planos regionais, devem ser compatíveis com os planos da bacia e os planos diretores dos municípios que estiverem inseridos, ou com os planos de desenvolvimento urbano integrado das regiões regionais, né? Isso aí está no artigo 19 parágrafo 3º da 11.445. E todos esses planos devem observar as novas metas de universalização, também trazidas pelo novo marco, né? E outro aspecto importante é que eventuais revisões desses planos, em especial o plano municipal ou regional de saneamento, essa revisão pode impactar nos contratos de prestação em andamento, ensejando revisões contratuais, ordinárias ou extraordinárias, a depender do modelo regulatório, né? Inclusive, não sei quem teve a oportunidade de dar uma olhada lá nas modelagens do BNDES, eles estabeleceram uma revisão tarifária ordinária, né, com escopo bem reduzido, com relação à regulação de empresas estatais, né, em um contexto de regulação mais discricionária, e colocam lá a revisão dos planos de saneamento como um dos 3 itens a serem observados na revisão periódica, na revisão ordinária. Então, eles colocam lá alterações procedidas no plano regionalizado de saneamento, conclusão de obras e investimentos executados pelo Estado, pela empresa estatal ou pelos municípios integrantes da área de concessão, e alterações e atualizações relevantes nas metas de desempenho constantes na meta de indicadores e níveis de serviço, né? Outro ponto também, eu acho que com um potencial de interface entre os 2 marcos legais, são as modelagens dos novos contratos, né, que o novo marco, inclusive, incentiva, né? E com o intuito de se considerar o cuidado com os recursos hídricos e a implementação do novo marco, como, por exemplo, as novas metas de universalização, indicadores da prestação de serviço, diminuição de perda, reuso, etc. Isso não é propriamente uma novidade, mas, por exemplo, as normas de referência da ANA vão ter que dar algumas diretrizes com relação a esses pontos, e esses pontos vão ter que fazer parte aí da modelagem dos novos contratos com metas, tudo mais, né? E eu entendo que as novas modelagens contratuais abrem toda uma gama de oportunidade, né, com impacto nos recursos hídricos. E outro aspecto a se observar é que a competição por novos contratos, de uma forma ou de outra, pode estimular a inovação do setor, né?
trazendo impactos positivos nos recursos hídricos. Mas isso a gente vai ter essa comprovação ou não mais para frente. E, finalmente, um outro, acho que, ponto, né, de interface entre as duas políticas é o novo papel da ANA, né, no novo marco, que, em síntese, né, será coordenação regulatória, né, definição de agenda regulatória, elaboração de normas de referências, análise de impacto regulatório, avaliação dos resultados regulatórios, monitoramento da adoção das normas de referência pelas agências reguladoras internacionais, mediação e arbitramento voluntário. Né? Também tem outro papel que o novo marco trouxe para a ANA, que é a questão da capacitação, né? Capacitação de reguladores infranacionais, publicação de manuais, assistência técnica a reguladores infranacionais. E também o novo marco traz a questão da elaboração de estudos de apoio ao Comitê Interministerial de Saneamento Básico na definição da prioridade da aplicação de recursos da União. Mas aqui é importante que a ANA não é papel da ANA estabelecer essa política pública, né, a prioridade na aplicação dos recursos, mas, eventualmente, a ANA, a pedido do Comitê Interministerial, lá liderado pelo MDR, né, pode dar um suporte aí nessa priorização de recursos. É importante aí nas últimas apresentações que nós fizemos também pontuar o que a ANA não vai fazer, né, no novo marco. Ela não vai, por exemplo, substituir as agências reguladoras locais, ela não vai regular diretamente as empresas de saneamento onde não houver regulação, não determinará a tarifa, não fará acompanhamento econômico-financeiro dos contratos, não acompanhará ou fiscalizará a qualidade da prestação de serviço e não elaborará norma técnica relacionada à execução de obras. Por exemplo, isso parece trivial, mas diariamente tem chegado demandas para a gente de municípios aí espalhados no Brasil, entendendo que a ANA é a nova reguladora. Alguns municípios que não têm a regulação delegada, então, pelo fato de não haver um regulador ali, eles acham que a ANA vai ser a agência reguladora. A gente tem que responder que não é, e não vai substituir as agências infranacionais. E, feitas essas ressalvas, eu vejo o papel da ANA como uma oportunidade de integração da política de recursos hídricos com o saneamento básico. Né? Então, a ANA vem atuando desde a sua fundação na gestão de recursos hídricos, e essa experiência acumulada pode contribuir, né, para as suas novas atribuições no setor de saneamento. Ela pode usar sua capacidade de articulação com órgãos gestores do Brasil e sua capacidade de capacitar os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, né, também para o saneamento. Mesmo porque, né, uma das suas atribuições no novo marco é capacitar entidades reguladoras infranacionais, como acabei de falar. É verdade que muitas agências infranacionais já são muito bem estruturadas, né, como a própria Ares PCJ, que o Carlos representa, mas não todas, né? Tem muitas agências aí sem nenhuma capacidade técnica, né? A gente já mapeou em um levantamento nosso mais de 90 agências infranacionais. E aproveito para ressaltar que uma das normas de referência que a ANA vai elaborar, vai trabalhar, é a de governança das entidades reguladoras, né? E a gente está finalizando aí uma contratação, uma assistência técnica para esse trabalho, e contamos também com o apoio da ABAR, né? O apoio fundamental da ABAR nessa norma de referência, não só nessa, mas em outras, tá? E sobre a competência da ANA de editar normas nacionais de referência para a regulação do setor de saneamento, é oportuno pontuar que a agência trará também o olhar dos recursos hídricos, não só por gosto, mas inclusive por imposição legal, lá no artigo 4A da 9984, né, a lei alterada pela 14.026, né, diz que as normas de referência para a regulação de serviços públicos de saneamento básico deverão
promover a prestação adequada dos serviços com atendimento pleno aos usuários, observados os princípios da regularidade, da continuidade, da eficiência, da segurança e da atualidade, da generalidade, da cortesia, da modicidade tarifária e da utilização racional dos recursos hídricos e da universalização dos serviços, né? Em outro trecho, diz que a ANA contribuirá para a articulação entre o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos e o Plano Nacional dos Recursos Hídricos. E a lei fala também ainda sobre a integração do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, né, o SINISA, o SINIR, né, que é do Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos, e o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, né, o SINGRE. Inclusive, aqui eu abro um parênteses, né, também já caminhando para o final, não é a primeira vez que a ANA recebe novas atribuições. Quando eu cheguei na ANA no final de 2010, ela tinha acabado de receber a competência de regulação do Serviço de Adoção de Água Bruta e a competência fiscalizatória de segurança de barragem, né, recebendo, inclusive, a função de ser uma espécie de articuladora da Política Nacional de Segurança de Barragem. E, nesse caso da segurança de barragem, é interessante porque há não somente os reguladores infranacionais, como os federais, né, como a ANEEL, a ANM e o IBAMA. Mas, no caso da segurança de barragem, o regulador é o órgão gestor de recursos hídricos, né, o órgão outorgante. Né, e, no caso da energia elétrica, a ANEEL, e rejeitos minerais, a ANM. E quando eu estava atuando na regulação de segurança de barragem, né, que eu venho atuando até um ano atrás, quando eu entrei no GT Saneamento, né, a gente também buscava essa compatibilização entre as políticas. E só para trazer um exemplo, nós inserimos no ato de outorga de barramento, né, que os empreendedores deveriam observar toda a legislação da Política Nacional de Segurança de Barragem, né, inclusive os atos normativos e infralegais emitidos pela ANA, né, isso em rios de domínio da União. Então, a ANA, como outorgante de recursos hídricos em rios de domínio da União, sob o prisma dos recursos hídricos, poderia, de alguma forma, inserir também alguns aspectos do novo marco nesses atos de outorga de uso dos recursos hídricos. Tá? E é interessante observar, né, que a outorga de uso da água é um dos instrumentos da PNRH, que também tem um potencial aí de integração entre as políticas. E, por fim, o Plano Nacional de Recursos Hídricos também entrou no processo de construção e será mais uma oportunidade para que um instrumento da gestão de recursos hídricos possa apontar diretrizes em relação ao saneamento, água subterrânea, a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, identificação de conflitos pelo uso da água, né, entre outros aspectos. Então, na minha visão, assim, respeitando quem pensa de modo diferente, eu vejo que o novo papel da ANA no saneamento agora pode trazer ganhos para a regulação do saneamento e também para a regulação dos recursos hídricos, mas, evidentemente, isso leva um tempo. E até só para concluir, tem um esforço, eu observo um esforço muito grande da diretoria da ANA para unir as áreas, né, para que não haja duas ANAs, a do saneamento e a dos recursos hídricos, né? Então, há todo um esforço de integrar as áreas para que a ANA não tenha uma cisão. Muita gente acha que o saneamento agora, na ANA, vai engolir os recursos hídricos, tal, mas, de qualquer forma, há um esforço para que haja uma visão integrada de recursos hídricos e as duas agendas possam ser tocadas. Bom, agradeço a exposição e peço desculpa aí se eu me prolonguei na exposição. Não, Alexandre, está tudo ok, muito obrigado. Acho que assim, foi muito interessante a sua fala. Eu queria até, como eu não fiz uma apresentação, né, até o motivo da gente convidar o Alexandre, porque o Alexandre ele é o servidor da ANA, é engenheiro e também é advogado, né? E o Alexandre vai ser agora personagem constante nos nossos debates aqui, né? Porque nessa nova reestruturação da ANA, ele agora é coordenador de governança regulatória, né? Das entidades reguladoras.
Então, vai ser um ator importante nesse debate com a ABAR, né, principalmente para pensar as normas de referência. E aí, Alexandre, acho que é isso, né? Você foi bastante assertivo quando destacou essa necessidade da integração. Acho que esse é o papel desse início de bate-papo, né? Por conta das competências constitucionais. Nós tínhamos recurso hídrico com a ANA lá em Brasília e saneamento, cada estado resolvendo o seu problema com suas agências. Então, não se falava muito. Então, por isso que o artigo 4º, ele, apesar de não fazer sentido, ele se colocava em prática, né? A ANA resolve o que é problema de recurso hídrico lá em Brasília, e a gente aqui em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, resolve o nosso problema. E o que a gente vê como interessante, né? Como a professora Maria Luísa trouxe aqui para a gente, né? Nós temos vários instrumentos dos recursos hídricos que precisam ser ressaltados agora no saneamento. Né? Preocupação com os mananciais, fontes de recurso como pagamento por serviços ambientais, e talvez agora a ANA, juntando de Agência Nacional de Águas para Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ela consiga refletir nas suas normas de referência, né, essa interface que até hoje estava tão descolada, né, que acho que é o assunto do nosso tema, que é realmente isso, né, quando a gente preserva o manancial, a gente gasta menos para tratar a água. Né, então, tem uma relação muito própria. Então, essa ideia de bacia hidrográfica, e aí você foi muito realista quando mostrou as unidades regionais de água e esgotos, as URAIs, que estão sendo criadas por critérios econômicos e não por bacia hidrográfica, isso traz ainda um pouco do reflexo de como as coisas não estão casadas, né? E isso, infelizmente, vai ser um reflexo para o futuro. Os contratos vão ser pensados para 25 anos, 30 anos, e vão continuar sem bacia hidrográfica. Né? Então, esse é um problema. Mas obrigado, então, Alexandre, pela sua primeira participação de muitas, seja muito bem-vindo. Receba um abraço de todos aqui da ABAR, e eu vou passar a palavra para a doutora Eleusa. Doutora Eleusa, que é uma professora conhecida de Direito Ambiental, Direito Administrativo, para quem é de São Paulo, conhece a atuação muito intensa dela na nossa bacia hidrográfica, aqui no comitê do Sorocaba e Imer Tietê. Né? Obrigado por aceitar, doutora Eleusa, está com a palavra. Obrigada. Primeiro quero agradecer, Carlos, meu querido amigo, pelo convite, né? Agradecer à ABAR. Eu tive hoje o privilégio de conhecer a doutora Maria Luísa, conhecia já alguns artigos, livros, né? E principalmente esse último livro, para quem chegou depois, ó, esse livro aqui é fantástico, ó, que é um livro do Dr. Carlos e da doutora Maria Luísa, excelente. Isso tem que ser livro de cabeceira para quem trabalha agora com saneamento e recursos hídricos, certo? Então, foi um prazer conhecer o Alexandre também, e eu estou muito feliz porque eu estou vendo a Márcia Ferraro, que é da Agência Metropolitana, da região metropolitana de Sorocaba, né? E a gente tem, faço parte do comitê executivo, e a Márcia está aqui com a gente. A Natália Zanetti, que é a nossa diretora técnica da Fundação Agência, também está aqui, e agradeço a presença de todos. Eu vou colocar já a minha apresentação. O que me propus, né, foi trazer um estudo de caso, é o que nós estamos passando agora, né? Eu tenho... Está aparecendo, Carlos? Apareceu? Eu só estou tentando colocar aqui no modo apresentação, Sim. que sumiu aqui de mim. Foi? Foi. Não foi, tem que voltar aqui, né? Eu não sei o que aconteceu, mas... o que eu quis trazer, conversei com o Carlos, seria um estudo de caso, o que nós estamos passando hoje no Comitê de Bacias, né? O que o comitê está passando, a nossa situação, e como que isso tudo está refletindo, o novo marco regulatório está refletindo na discussão dos recursos hídricos. Aqui eu trouxe duas fotos. Essa de 2019, do reservatório de Tupararanga, e a de baixo de questão de alguns dias atrás, que eu estive lá, certo? Olha a diferença. Isso para quem não acredita em mudança do clima, nós não estamos tendo as chuvas necessárias.
o novo marco regulatório, que a Câmara, e eu estou colocando os prazos, né, que é uma coisa, que a Câmara Técnica de Saneamento, a qual eu estou na coordenação nesta gestão, irá acompanhar. As metas de universalização, que a doutora Maria Luísa já colocou, né, dos serviços que vão até 31/12/2033. Uma outra questão, que, por sinal, nós já estamos agendando, aqui nós temos um consórcio que está fazendo a revisão dos planos de saneamento de praticamente todos os municípios da bacia hidrográfica. E eles vão fazer uma apresentação na Câmara Técnica de Saneamento. Carlos, depois eu mando o convite e você pode passar, porque provavelmente vai ser uma reunião, uma videoconferência. E a readequação dos contratos em vigor, que tem que acontecer até 31 de março do ano que vem, e uma apresentação dos planos de saneamento básico, que devem acontecer até 31 de dezembro do próximo ano. Não é isso, Carlos? Esses prazos estão aí, sem levar em consideração que eu tomei conhecimento na segunda-feira, que com relação aos resíduos sólidos, que os municípios tinham que fazer aquela adequação da tarifa ou taxa, né? A maioria não fez. Eu fui fazer um podcast com o pessoal da Confiata, que, por sinal, é o que eles fazem a consultoria jurídica para Águas de Votorantim, e eles tentaram mandar para os municípios, no início do mês, que a maioria não fez essa readequação. Então, nós temos um problema atrás do outro. E nós também estamos acompanhando, né, o relatório que foi lançado na segunda-feira do IPCC da mudança do clima. As previsões não são das melhores, né? E isso vai afetar aonde? Os nossos reservatórios, que é uma coisa muito interessante, que foi pontuado, né, que a reservação de água bruta. Eu trago um mapa aqui, que é da área de proteção ambiental de Tupararanga, que é o principal reservatório de abastecimento de mais de 1 milhão de pessoas. Esse foi um mapa que foi gerado dentro da UFSCar, e aqui nós vamos ver, esse aqui é o reservatório, né? E como que está a situação desse reservatório. Em razão do quê? Em razão do lançamento de esgoto não tratado. Então, se eu tenho uma redução das chuvas, e eu continuo tendo lançamento do esgoto não tratado na reservação de água bruta, nos locais de reservação de água bruta, eu tenho um problema muito sério na captação de água para abastecimento público. É um problema muito sério. E aqui nós vemos que toda essa região aí lança esgoto, e lançam na cabeceira do Rio Sorocaba, que é o Rio Sorocamirim. Quando ele nasce, ele já leva a primeira carga de esgoto não tratado num distrito de Calcaia do Alto, no município de Cotia. Depois ele vem indiretamente recebendo pelo município de Vargem Grande, São Roque. Aí, quando ele se encontra com os outros 2 formadores do Rio Sorocaba, no município de Biúna, eles continuam levando esgoto, e numa visita técnica que foi solicitada pela SOS Tupararanga no ano de 2019, nós fizemos uma vistoria no entorno do reservatório. Há pontos que você não consegue parar com a embarcação. O cheiro de enxofre é muito alto, muito alto. E aí você vê a degradação ambiental acontecendo ali na sua frente, e eu vou até colocar, todos esses municípios são operados pela Sabesp, infelizmente, né? Então, vamos continuando aqui. Aqui, esse mapa foi criado pela SOS Tupararanga, que é uma ONG estabelecida no município de Ibiúna, e que acompanha, e hoje a diretora técnica da SOS Tupararanga é a atual coordenadora da Câmara de Proteção das Águas do Comitê de Bacias. Então, você vai ver os municípios que lançam esgoto nos rios que chegam na represa Itupararanga.
Isso é muito sério. E a gente vem lutando com isso há muito tempo, há muitos anos. Isso está no plano de bacia, isso está nos planos de trabalho, e, infelizmente, a gente continua vivenciando isso. Alguns fizeram algumas melhorias, mas, assim, e tem um problema sério nos contratos de prestação de serviço, que eles não atendem, da Sabesp, não atendem a área rural. Por exemplo, você vai para Ibiúna, tem uma área rural em torno de 90%, você vai para Piedade, é 95% área rural. E são municípios maiores que Sorocaba, e recebem uma carga de esgoto imprescindível dentro do reservatório. Essa aqui, eu não sei se está aparecendo para mim, tampa um pouco, mas depois vai ficar disponível. Esse daí foi um diagrama unifilar elaborado pelo engenheiro Jorge, do DAE, que é o nosso atual secretário executivo, e que é anexo da deliberação que foi publicada na terça-feira, dia 10. E ele fez um trabalho de levantamento dentro do DAE, dos rios, que vocês vão ver aqui, o Sorocamirim, Sorocabuçu e o Una, a formação do reservatório, que forma o rio Sorocaba, com a formação do reservatório, e as saídas e os municípios relacionados que captam água e dependem deste reservatório. Aproximadamente, nós fizemos uma projeção demográfica, que eu estou terminando agora, dentro do ano de 2021, 2022, porque nós temos que saber quais outras medidas devem ser tomadas, e eu quero ver se eu consigo passar, antes da nossa reunião de segunda-feira, as projeções demográficas, e aí você vai trabalhar com projeção demográfica, projeção de entrada de água, projeção de saída, e o que nós temos de chuva que vem. Então, esse é um quadro que demonstra o quê? Que está entrando aqui, esse rio aqui, o Pirajibu, que é um dos principais contribuintes do rio Sorocaba, ele recebe todo o esgoto do município de Mairinque sem tratamento, todo esgoto. Quase um pouco antes dele chegar aqui no rio Sorocaba, ele recebe o esgoto de uma área distrital do município de Itu, que é de aproximadamente 74 mil habitantes. Então, é uma carga de esgoto muito pesada, quer dizer, Sorocaba trata a água e recebe esgoto de presente, né? E Sorocaba tem a sua captação, essa nova, no ponto ajusante à entrada do rio Pirajibu. Então, tudo isso está sendo considerado para as futuras decisões do Comitê de Bacias. Então, aqui é uma projeção que foi feita pelo professor André, da UFSCar, né, sobre a degradação da represa, que vem acontecendo principalmente em função do lançamento de esgoto sem tratamento, pelo uso inadequado de defensivos agrícolas e pela crescente ocupação urbana na APA, especialmente nos municípios de Ibiúna, Vargem Grande Paulista e no distrito de Calcaia do Alto. Consequência desta degradação, a presença de uma cianobactéria tóxica diretamente relacionada ao processo de eutrofização da represa, que compromete a qualidade da água utilizada para o abastecimento público das cidades de Sorocaba, Mairinque e Votorantim, principais usuários do reservatório. Em uma projeção futura, no ano de 2022, Itupararanga atingirá o estágio supertrófico. É amanhã. E com o rebaixamento do reservatório, já deve estar acontecendo agora, né? Em 2028, hipertrófico, podendo ser comparado ao reservatório de Salto Grande. Aí, Carlos, dá para usar Salto Grande em Americana? Então, onde suas águas não podem mais ser utilizadas nem mesmo para esporte náutico, né? Então, é isso. Olha, aí a gente vê o seguinte, tanto na fala do Alexandre quanto da Malu, o que acontece? Quem é o principal usuário
dos recursos hídricos? É o saneamento. Aí nós temos também uma outra questão com relação ao reservatório, que é o reservatório foi construído, ele começou sua construção em 1910, por aí, e ele entrou em total operação em 1914. Ele foi construído pela Light para gerar energia. E hoje a outorga concedida pela ANEEL por 20 anos é para a Votorantim Energia, e ela se encerrará em fevereiro de 2024. Já existe um trabalho sendo realizado no comitê através de um grupo de Tupararanga, que é vinculado à Câmara Técnica de Proteção das Águas, e que pleiteou junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente a criação de um grupo técnico para acompanhar a renovação dessa operação da barragem. E isso já vai começar a discussão aqui no comitê. A Votorantim Energia opera, além das turbinas para geração de energia, o volume útil e o volume de espera do reservatório, e garante a saúde ambiental do rio Sorocaba. A Votorantim Energia, quando ela se viu diante desse rebaixamento, com todas as previsões negativas de precipitações, ela procurou o Comitê de Bacias e fez já 2 participações, né? Inclusive, na última semana, nós fizemos uma reunião com as concessionárias, a Votorantim Energia, e um grupo de trabalho sobre a crise hídrica que foi criado e consta hoje na deliberação ad referendo, que é citada aqui, logo no rodapé. E mais os órgãos gestores da qualidade, que é a CETESB, e da quantidade, que é o DAE. Apenas para esclarecer, talvez tenha várias pessoas, a nossa bacia hidrográfica, ela é estadual, de domínio do Estado, ela não é uma bacia de domínio, nós fazemos parte da bacia do Tietê, que é uma bacia de domínio exclusivo do governo do Estado de São Paulo. Tá? Então, nós fomos procurados, e o que a Votorantim Energia apresentou para o comitê e para os órgãos gestores? Que o nível atual estava na cota de 818,86 metros, que significa 30% do volume útil. Isso foi no dia 6 de agosto. A afluência acumulada de 2021, 54%. A afluência esperada para julho foi de 8,48 metros cúbicos, que naquele diagrama unifilar, quando você junta os 3 rios formadores do rio Sorocaba, então a expectativa era de 8,48 metros cúbicos por segundo, falta o segundo ali, para a entrada. Só que essa afluência foi de 3 metros cúbicos por segundo, ou seja, menos 35%. Então, o reservatório está caindo. E a vazão mínima de fluente continuava a mesma, 6 metros cúbicos por segundo para manutenção da calha do rio Sorocaba, da vazão sanitária, e 2,15, que é o que sai para a captação do SAI de Sorocaba, que tem como agência reguladora a Ares PCJ. E o que foi que nós buscamos? Uma discussão e encontrar um consenso. Os prefeitos participaram dessa reunião, o representante do GAEMA, do Ministério Público, participou dessa reunião e chegou-se a um consenso que gerou a deliberação ad referendo 434 de 2021. Foi criado um grupo de trabalho, né, que quem quiser consultar já está disponível no SIG-RH, e qual as competências, né, desse grupo de trabalho de crise hídrica, que envolve as concessionárias, a Votorantim Energia, órgãos gestores da qualidade e quantidade e representantes do Comitê de Bacias. Então, qual a competência desse grupo, que terá que desenvolver, num prazo exíguo, o quê? Acompanhar os dados de vazão afluente, defluente e volume útil do reservatório, elaborar plano de contingência, elaborar plano de metas
para a redução de perdas de água, que é um problema sério também. A gente sabe que nós precisamos trabalhar com isso, porque o que fica no meio do caminho, né? Elaborar planos e metas para o incentivo de reuso de água. Então, nós estamos chegando num ponto, quando você discute toda a questão do saneamento e recursos hídricos, essa interface, não podemos deixar fora a questão das mudanças do clima, são o que nós podemos fazer, o que nós temos hoje e o que compete a nós fazermos, né? E avaliar e acompanhar as medidas definidas nessa deliberação. E mais, no artigo 2º da deliberação, ficou estabelecido de forma emergencial e excepcional para a Votorantim Energia, o quê? Ela tem que manter a cota de 817,5 como a cota mínima operacional do reservatório, visando a manutenção do ecossistema, da qualidade, da quantidade e dos usos existentes. Reduzir, isso já aconteceu ontem pela manhã, acho que ontem, durante o dia, já aconteceu, hoje é dia, não, aconteceu na terça-feira. A redução da vazão de efluente que sai da barragem para o Rio Sorocaba, que era de 6 metros cúbicos por segundo, a redução já caiu para 4,5. 4,5. No dia 17, ela vai cair para 3. Para 3 metros cúbicos por segundo. E eles têm que enviar todos os dias, até às 10 horas da manhã, para o e-mail da Fundação Agência, né, que depois é direcionado, vai ser compilado para ser discutido no GT, os dados de vazão afluente que está entrando, vazão defluente separadamente, e entre a parcela que vai para o rio, turbinada, e a que vai para o SAI de Sorocaba, e os dados dos postos pluviométricos que eles têm, tá? Eles vão ter que fazer esse envio para nós. Isso foi acordado. Então, hoje, quando você fala em governança, você é buscar também os acordos por consenso. Não adianta você vir com uma machadada que você não vai resolver hoje. O consenso é o melhor caminho. O Carlos está concordando. Aí, enquanto perdurarem, aí vem o que está acontecendo, como é que estamos com o lançamento de esgoto. Enquanto perdurarem as medidas de redução e controle estabelecidas nessa deliberação, as concessionárias de água e esgoto, abaixo elencadas, enviarão os dados às 10 horas para a Fundação através o que nós queremos? Os parâmetros de oxigênio dissolvido. Quanto mais esgoto entrar, menos oxigênio. Então, a Águas e Votorantim, o SAI de Sorocaba, vão fazer essas respectivas análises, né? E as demais concessionárias que tiverem lançamento no Rio Sorocaba também deverão monitorar 2 vezes ao dia. Por que isso? Porque nós buscamos também que as concessionárias consigam logo colocar, algumas já estão com as ETS construídas, e nós sabemos, por exemplo, da questão no município de Mairinque. O município de Mairinque está com a ETE para entrar em funcionamento entre final de agosto e setembro. Em Ibiúna, numa parte de Ibiúna que lança assim, não, é só você parar a embarcação que você vê o esgoto correndo. É lamentável isso. Então, olha, o novo marco regulatório vem atender uma demanda antiga dos comitês de bacias com relação ao lançamento de esgoto sem tratamento nos corpos de água. Porém, ainda temos muito que discutir e buscar soluções. Eu tenho as minhas críticas, mas aí é sobre a questão da regionalização. A mudança do clima é uma realidade. A Constituição Federal de 88, esquecida na estante, é outra realidade.
bem pontuado pela doutora Malu, foi a questão do artigo 225, do direito humano à água com qualidade. Mas nós só vamos atingir esse direito porque senão ela vai ficar uma água cara. É uma água cara. E será que as pessoas, em condições menos favoráveis financeiramente, elas têm condições de pagar por essa água cara? Com certeza não. Será que os invisíveis vão conseguir, que aqueles que a sociedade lá em cima faz de conta que não vê? Então, o que está faltando? Então, nós temos que trabalhar todos os pontos de maneira que eles se entrelacem. E o planejamento urbano também é fundamental nisso. Eu discuto muito isso na questão da região metropolitana. Eu não quero uma superpopulação em Sorocaba. Eu quero que todos os municípios da região metropolitana tenham condições de receber as pessoas, de receber empresas. Tem o lado financeiro. Se você superpopulacionar um único local, você está criando uma bolha que uma hora ela explode. Então, o que a gente espera? Que haja um diálogo entre os gestores, principalmente os gestores públicos, para que se consiga trabalhar com um novo marco regulatório, com recursos hídricos e um planejamento urbanístico eficiente, para que tenhamos cidades sustentáveis. Sem isso, não vamos gastar indefinidamente com tratamento de esgoto. Obrigada. Desculpe, mas era o que eu queria te apresentar sobre a questão de Itupararanga. Obrigado, Eleusa. Muito obrigado pela participação. Acho que essa apresentação ela foi assim, muito importante para a gente fechar esse nosso ciclo aqui da conversa. Aí, pensando um pouco sobre a regulação e aí refletindo sobre as preocupações que a Eleusa nos traz, né, nós, enquanto reguladores, nós somos muito forçados pela Lei 11.445 para exigir a qualidade da água dos prestadores. Então, a água tem que ter a qualidade, os padrões de potabilidade cada vez mais severos, e a gente não tem olhado, por outro lado, qual é a qualidade do manancial, né, e como é que estão essas fontes de captação. Então, Alexandre, até pensando nessa interface com a Ana, essa é uma das nossas preocupações, né? Acho que isso tem que ser absorvido para dentro da norma de referência. Como é que nós vamos parar de pensar de forma separada, tipo, recurso hídrico é um problema do rio e dos gestores do rio. E eu, como agência reguladora, fecho os olhos para tudo isso e exijo uma qualidade da água impecável, né? Então, como é que eu vou tentar fazer essa interface para que eu, sim, pensar o prestador, não só aquele como um fornecedor de um produto que vem do além, mas ele como aquele que incentiva a sua fonte de produção, o seu produto bruto, né? Então, isso para a gente tem ficado realmente muito latente. A professora Malu nos trouxe essa ideia conceitual inicialmente, né? A nossa preocupação dessa interface que até então não existia. Agora, com a 14026 e essa nova atribuição da Ana, o Alexandre trouxe bem claro que existe um caminho para isso, a gente consegue trilhar mais ou menos por meio das normas de referência, até através das capacitações que a Ana deve tomar frente agora, e como a Eleusa nos destacou, o assunto é urgente e não dá para esperar. Então, foram 3 apresentações muito interessantes. Obrigado, Eleusa, obrigado, Alexandre, e a Malu que não está mais com a gente. Mas aí vamos passar aqui, até para a gente não atrasar muito no nosso horário, tem 2 perguntinhas. E a primeira aqui, eu vou até passar para o Alexandre, que está no nosso chat, que é da Samara, que ela quer saber um pouquinho mais sobre esse papel da Ana que você destacou, né? Esse novo papel. E aí ela pergunta o seguinte, olha, eu gostaria de saber de que forma que as agências reguladoras municipais recém-criadas podem estar buscando as informações necessárias para desempenharem um bom trabalho no âmbito municipal, através aí da norma de referência, da ação da Ana. Bom, boa pergunta, né? A Ana tem chamado já as agências
municipais para os debates, então fique atenta, não sei exatamente que agência, se a sua agência já está no nosso cadastro, provavelmente vocês vão ser chamados aí na discussão das normas de referência, haverá audiências públicas, e tem essa questão da capacitação das entidades reguladoras, né, que o Carlos comentou. Então, isso está sendo muito bem pensado, né? Em julho, agora no meio de julho, já houve o lançamento aí de um grande programa de capacitação para as entidades reguladoras. E então ficar antenado, ficar em contato. Na nossa página estamos aí à disposição aí no que precisar, mas isso aí vai saindo aos poucos, tá? Então, essas discussões, vocês precisam ser interessantes vocês internalizarem as próximas normas de referência, olhar a agenda regulatória, o que vai ser discutido agora, e com certeza vocês vão ser chamados para as discussões, né? E possivelmente teremos um contato aí nessa questão da governança e ficar atenta também, né, para a agência tentar se adequar às boas práticas regulatórias, né, porque isso para o futuro aí vai ser uma demanda, então as agências vão ter que se adequar, né, para continuar atuando, né? Mas é isso. Não sei se eu legal. respondi. Sim, claro. Até, Samara, aqui falando um pouquinho agora enquanto a BAR, né, ficar bastante ligada com a própria programação da BAR. A gente tem participado de forma muito ativa na construção de todas essas normas. Como o Alexandre destacou, no próprio site da ANA você tem a agenda regulatória, que mostra lá, cada semestre, quais são as normas que serão produzidas. Por enquanto, nós temos, né, Alexandre, só a norma número 1 de resíduos sólidos. Sim. Temos a número 2, que vem agora em seguida, que é de indicadores, não é isso? Que está no forno. E Sim. outras que vêm vindo agora de acordo com a agenda. Mas a BAR tem participado muito, e eu diria que são os dois canais. Acompanhar o site da ANA e acompanhar a programação aqui da BAR, que a gente também está participando bastante. Uma outra pergunta aqui, só para a gente encerrar, então, dentro do nosso horário, vou passar para a Eleusa, a Adriana. Né? A Adriana, ela vai explorar um pouquinho da experiência da Eleusa, que é o problema do planejamento, né? A gente vê muito na lei que tem questão de planos municipais, planos regionais, PDUI, temos muitos modelos de planejamento. No Brasil se planeja muito, mas pouco se coloca em prática, né? E aí a Adriana Rondon aqui, ela está preocupada com isso, né? Ausência ou ineficiência. O que você diria, Eleusa, sobre os planos no saneamento? Eles são eficientes ou a gente está só planejando para a gaveta? Então, na minha opinião, o que veio até aqui foi plano de gaveta. Os planos de saneamento até aqui foram planos de gaveta. Porque foi feito a Márcia está ali chacoalhando a cabeça, foi feito um oba-oba, foi contratada uma empresa que fez, eu estive até o lançamento desse plano, a entrega por sinal, foi perto aqui da minha casa, eu fui a pé para ver e tal. Foi um oba-oba, e assim, eu me recordo de pessoas, de municípios, dizendo assim, tinha um lixão em Cerquilho. Nossa, eu vi o pessoal dava pulo, muito bravo, que imagina, Cerquilho não tinha lixão. Aí o lixão que tinha em Mairingue tinha desaparecido, e apareceu praia em algum lugar. Esses planos foram para... A Márcia deu risada. Esses planos foram para as respectivas câmaras, teve câmara que não aprovou, acho que até hoje, e assim foi. Agora, a revisão atual está sendo feita pelo Cerizo, tá? E a secretária executiva do Cerizo, que é a Maria Otília, ela já solicitou para mim que eles querem vir até a Câmara Técnica de Saneamento para fazer uma apresentação, tá? Então, neste caso, e aí, o que vai ser importante? Nós trazemos o pessoal que trabalha com o relatório de situação, nós temos um grupo de trabalho para isso, dentro da Câmara Técnica de Planejamento, para estar aqui dando suporte. Então, eu acho que nós temos que aprender com os erros. Você tem plano diretor de município que é de gaveta. Nós temos um plano de manejo na APA que foi um trabalho árduo, foi de arregaçar a manga mesmo, e
assim mesmo, a gente tem que ir nos municípios, eu já fiz essa caminhada junto com o gestor, em revisão de plano diretor, que não reconhecia o plano de manejo da APA. Então, você fala, realmente, eu tenho plano de aqui na nossa região, plano de manejo, planos diretores, planos de saneamento, plano de bacia, na estante. Tem prefeitura que não tem nem no link dela, nem na página dela. Se procura o plano diretor na página da prefeitura, você não acha. Isso realmente acontece. Agora, cabe a nós, que estamos trabalhando, e ir atrás, correr atrás, né? Hoje nós temos, graças a Deus, a nossa Fundação Agência está tendo um trabalho muito bom, tanto com a Natália, o PCJ está dando um apoio técnico também para nós muito bom, uma parceria, e é trabalhar daqui para frente. Se a gente e pensar no planejamento. Uma coisa que eu falo, quando você discute todos esses planos, e nós fizemos isso lá atrás, no comecinho dos grupos de trabalho, Márcio, com o PDUI, que foi realmente, e vocês estão fazendo isso de município por município, que foi a apresentação de vocês ontem, né? Ontem não, anteontem. Vocês apresentaram, a gente está indo município por município discutir, olha, esse é o PDUI, esse é o que nós estamos fazendo, olha esse macrozoneamento, olha essa questão ambiental, olha isso, município por município, para que a gente estabeleça regras, tá? Mas isso é um trabalho contínuo, não dá para você achar que que as pessoas vão acordar. E uma coisa que eu lembro, tudo que nós fazemos, a gente trabalha. A caneta está na mão do gestor público municipal. Nós somos um país municipalista. A nossa Constituição Federal de 88 estabeleceu que uma competência exorbitante para os municípios, para um tamanho de país, um tamanho territorial que nós temos. Isso foi um deslize muito grande. Não tem como você voltar atrás, mas você tem como fazer a gestão. Principalmente com as regiões metropolitanas, você consegue fazer uma gestão. E, graças a Deus, aqui nós estamos com uma boa equipe na Agência Metropolitana, uma boa equipe na Fundação Agência, e assim a gente vai trabalhando. Estou vendo o Dalto aí. Dalto, um abraço para você. Luiz Antônio da Arcesp, um abraço para você também. Dalto, saudades aí de fazer uma reunião pessoalmente aí, para tomar um cafezinho aí com vocês. Seja bem-vinda! Já aprendi muito com vocês, aprendi muito. Obrigado, Eleusa. Estamos à disposição. Aqui, acho que até complementando um pouco da fala e tentando entrar um pouquinho na pergunta, eu acho que nós temos um diferencial agora, Eleusa, em relação ao planejamento, é que muitas das vezes o município não estava preparado para entender o que era o plano e para fazer. Então, contrata isso mesmo, né? É o rio que não existe, é a praia que chegou em Minas Gerais. Mas agora, com a agência reguladora, e a Ares tem feito isso e a ABAR tem fomentado bastante, a revisão do plano, né, ela tem assim como premissa ter um acompanhamento da agência reguladora. Porque, no fim das contas, a gente sempre diz aqui que esse plano de saneamento é como se fosse o escudo que a agência usa para ir para a guerra. Né? É o nosso instrumento de defesa do município. Né? Eu vou olhar a meta do plano para exigir o investimento. Onde tem contrato é um pouco mais complexo, porque eu já tenho... legislação também mais fechada. Exato. Então, esse também é um desafio que a gente vai trabalhar com a Ana na norma de referência quando falar sobre contratos. Né? E sobre os indicadores também já tem muita coisa parecida com isso. Mas, gente, acho que é isso. A gente conseguiu cumprir a nossa meta. Eu queria agradecer aqui a Eleusa, queria agradecer ao Alexandre, agradecer aos nossos 34 colegas que nos aguentaram até agora. Né? Tivemos um pico aqui de quase 50 pessoas. Depois esse vídeo ainda vai ser visto por muita gente, porque ele fica agora disponível no nosso site. Queria reforçar aqui o convite para o nosso congresso da ABAR, Congresso Brasileiro de Regulação, 10, 11 e 12 de novembro em Foz do Iguaçu. Quem puder, estiver vacinado, Deus queira que as coisas estejam bem para a gente se encontrar por lá. Peço que todo mundo que possível preencha aqui e responda a nossa pesquisa de satisfação.
E aqui eu quero agradecer imensamente em nome da BAR, do nosso presidente Fernando Franco, em nome do Dalto, que é o nosso coordenador da CTG, Luiz Antônio, que está aqui representando a CTSAM, né? Em nome de todos aqui, à disposição de vocês, uma ótima tarde e a gente se vê no próximo webinar. Obrigado, gente. Bom final de dia para todos. Valeu, Alexandre e Eleusa. Valeu, um abraço.